O nosso entrevistado, que já está aqui no estúdio da Jovem Pan Araçatuba, é o vereador Luiz Boato. Ele está aqui para falar da denúncia que fez no Ministério Público sobre supostas irregularidades cometidas pela Prefeitura no contrato com a Arapark, contrato, diga-se de passagem, milionário, a Arapark, que é a gestora do estacionamento rotativo de Araçatuba. Bom dia, Boato, vamos lá. Já diretamente no caso, o que motivou a sua denúncia junto ao Ministério Público? Bom dia, Marcelo, bom dia, Jonathan, bom dia a sua audiência, que inclusive eu faço parte dela, sou muito bem. Um ouvinte assíduo desse Sim. programa. Bom, primeiro que o Tribunal de Contas, né, ele considerou que essa licitação que deu origem aí ao contrato da Zona Azul, ela teve graves erros ali, graves deficiências no projeto básico. Tá? Então, desde 2018, o Tribunal de Contas ele vem apontando essas irregularidades, né, desde o processo ali de licitação. O que acontece? Nós achamos até estranho mesmo, porque das 20 empresas que elas se concorria para explorar a Zona Azul de Araçatuba aqui, todas elas desistiram, né, diante desse projeto básico aí. Apenas a Arapark achou interessante. Aí já também a gente já acha no mínimo suspeito, entendeu? Agora, nesse contexto, desde 2018, o Tribunal de Contas ele vem apontando e vem informando a Prefeitura, né, sobre essas irregularidades, porque ele fere a lei de licitações. Né? A parte de licitação foi feita irregularmente. A gente entende que é para favoritar, para favorecer a própria empresa que ganhou. Né? Esse é o meu entendimento, né? Porque foi ali feito dessa forma. Agora, a verdade é uma só, o contrato ele é irregular. E mesmo sendo julgado como irregular, né, pelo Tribunal de Contas, o prefeito renova, né, faz aditivos e por aí vai. E aí você, obviamente, juntou documentos para comprovar as suposições que você está fazendo. Sim. Nós começamos a investigar todo o processo, né, desde do início do contrato. Fizemos, né, requerimentos de informação oficial para obter resposta, onde, através do requerimento, o prefeito mente quando ele diz que não sabe, que não vê no bojo do processo ali nenhuma irregularidade e que não sabe de nenhum apontamento do Tribunal de Contas, como ele respondeu oficialmente no meu requerimento. Entendeu? Então, essas respostas, que no meu ver também é grave, né, você juntou no processo também. Desde quando você pede informações à Prefeitura sobre o contrato? Nós começamos a fazer o requerimento de informação no começo do ano. Nós começamos no começo do ano de 2023 agora. Nós fizemos 2 requerimentos. 2. Os 2 foram respondidos? Foram respondidos pela Prefeitura. Dentro do prazo. Ele pede mas você não se sentiu satisfeito com as respostas da administração? De forma alguma. Na verdade, é que ele responde como que é, da forma como que é, enfim, omitindo informação, escondendo informação. Agora, o processo público, ele exige a transparência. E é o que nós estamos pedindo, é a transparência dos atos, né, oficiais. Agora, se está escondendo, querendo tentar esconder alguma coisa de errado tem. Não cabe à administração pública em nenhuma das esferas e nenhum dos poderes também não ser transparente, porque esse é um pilar da democracia e, vale lembrar, a administração pública aqui de Araçatuba, o tempo todo nas suas mensagens diz que é transparente no fornecimento de dados e basicamente em todas as suas ações. Então isso tem que ser feito de fato. O vereador acredita que não está ocorrendo esta transparência da Prefeitura. De forma geral, Boato, como que você classifica o tratamento da Prefeitura de Araçatuba a você quando pede informações, não apenas em relação a este contrato, mas principalmente em relação a ele, mas em relação aos seus questionamentos quanto às ações do Poder Público Municipal? Bom, de forma geral, os meus requerimentos de informação, que aliás eles são aprovados pela Câmara, né, elas são aprovadas por todos os vereadores, então é um documento oficial que precisa ser respeitado, que precisa ser cumprido dentro do prazo, inclusive. O que eu vejo é o quê? São essas respostas evasivas, né, dificultando o nosso trabalho de fiscalização. O prefeito dificulta o trabalho legislativo, o trabalho de fiscalização da Câmara Municipal. Essa é uma situação muito clara através das respostas. Muitas vezes as respostas não são respondidas pelos órgãos que a gente está questionando. Por exemplo, eu questionei a Secretaria de Meio Ambiente. Quem responde não é o secretário de Meio Ambiente. Como não? Entendeu? É o assessor legislativo, que é o Lazim. Por que o secretário não responde? Entendeu? Por que a gente questiona outros órgãos, outras secretarias, e os próprios secretários não têm competência para responder?
Então é isso que a gente questiona. Entendi. Né? Entendeu? Então, fere para nós a questão da fiscalização enquanto poder legislativo. E me diga o seguinte, estas mesmas informações que você fez por meio de 2 requerimentos à Prefeitura sobre o contrato com a Arapark, você também solicitou à empresa? Você chegou a conversar com a Arapark sobre isso? Sim, eu estive na Arapark logo quando foi feita essa renovação, né, dessa prorrogação do prazo aí que eles fizeram. Eu estive lá, eu pedi a cópia desse processo, eu pedi a cópia desse contrato, né, desse aditivo, enfim, o que eles tinham ali que formalizasse essa prorrogação. Eles disseram que estava ali providenciando e que no dia seguinte entregaria no máximo, no dia seguinte. Até hoje eles não entregaram. Até hoje? Já estive lá, né, isso aí não foi me entregue, nem por ele. Estive depois na Secretaria de Administração também e protocolei também o pedido lá formalmente, mas estive lá atrás desse documento que não existia. Esse documento foi elaborado depois, posteriormente, a assinatura. Essa foi a verdade, entendeu? Então, na ocasião ali, eles não tinham o contrato. Foi recebido, né, lá na Arapark, na Secretaria de Administração também, mas eles não tinham esse documento. E não me providenciaram, não me mostraram esse documento. Então, a partir disso aí também a gente começou a questionar e a fiscalizar mais ainda, fazer um novo requerimento, pedir por forma, né, pelo requerimento, por forma legal, por vias legais, a cópia desse contrato, que posteriormente eles foram enviados para nós. Né? Como eu acompanho este caso, desde que começou a surgir essa história em função do aditamento, eu sei que quando a prefeitura foi questionada em relação ao fato de não ter ainda o documento, mas ter já avisado e publicizado a informação, surgiu uma informação, eu confesso que eu não cheguei a falar no Tribunal de Contas, mas de que a prefeitura ela tem um prazo legal para fazer a publicação. Tudo bem, se está na lei, está tudo certo, mas, sinceramente, dentro do prazo tem que ser feito e depois disso não há motivo para você não entregar, principalmente a um vereador, que é uma autoridade, todas as informações solicitadas. Não é verdade? Eu gostaria até de contar com a participação também da doutora Luísa, que é advogada e chefe de gabinete do vereador Luiz Boato. Doutora, estou enganado? Existe um prazo legal, entendo então que a prefeitura ela tem o direito de fazer o anúncio e publicar depois o aditivo, mas ela tem que fazer isso e tem que fornecer as informações para todo e qualquer cidadão, ainda mais para um vereador fazendo pelas vias formais. Bom dia, Marcelo. Bom, para traduzir, né, para o pessoal que está em casa, por que o vereador... Só falar mais pertinho do microfone, por favor. Isso. Por que o vereador ele insiste tanto em falar sobre fiscalização? Por que a fiscalização é tão importante? Porque hoje nós temos 3 poderes, o executivo, que é o prefeito, o judiciário, e nós temos o legislativo. O vereador está na função de fiscalizar, porque dar publicidade aos atos da administração não é uma escolha do prefeito, é um dever e principalmente um direito do cidadão. Então existem sim os prazos da lei de licitação, mas o que acontece quando um vereador, através de um requerimento oficial, pede informações sobre a prorrogação de um contrato que o Tribunal de Contas já decidiu que é irregular, e essa informação ela chega de forma evasiva, ou ela não chega, como muitas vezes não foi respondido, isso fere não somente, né, é uma atitude antidemocrática, porque visa atrapalhar o trabalho do vereador, e também fere a lei de acesso à informação. Então isso é muito grave. Perfeito. Boato, vou voltar para você, para a gente concluir esse primeiro bloco, mas no segundo ainda temos muita coisa para conversar, para te perguntar o seguinte: a partir de agora, qual é o trâmite desta ação que você protocolou, desta denúncia no Ministério Público? Existe prazo? Qual é o próximo passo? Explica para a gente. Bom, nós protocolamos então, formalizamos essa representação no Ministério Público, denunciando esse contrato, que já foi, como dito aqui, julgado pelo Tribunal de Contas como irregular, tá? O próprio contrato em si, e por aí todas as suas complementações, enfim, todas as seus aditivos e prorrogações. Então a gente entende, né? Agora a gente espera que o próprio Ministério Público ele faça aí algumas medidas cabíveis a ele, né? Ele tem um prazo ali para instaurar, acho que foi até inclusive ontem foi confirmado para nós, né, que já foi instaurado ali
a processo de investigação, e nós esperamos que o Ministério Público ele haja com rigor da lei, né, e cumpra e faça cumprir também a lei aí, pelo Poder Executivo, né? E pode resultar em quê? O Ministério Público pode pedir a abertura de inquérito? Pode falar, Luísa. A partir da nossa representação, o Ministério Público ele chama de uma notícia de fato. Então, vai ser instaurada, né, caso assim entenda o promotor de justiça responsável, uma investigação. E se dessa investigação, caso o promotor, que é hoje, segundo o STF, ou a pessoa exclusiva para propor uma ação de improbidade, aí então vai ser proposta essa ação de improbidade em face do prefeito. Mas não é uma prerrogativa do vereador. Quem tem essa exclusividade é o promotor de justiça, até por isso que nós, o vereador Luiz Boato, então investigou e instruiu esse processo da melhor forma para trazer conhecimento do Ministério Público para, então, na sua competência técnica, tomar a melhor decisão. É isso, 8 horas 34 minutos, eu vou voltar para o Boato, mas na verdade eu já vou até inverter a câmera aqui para voltar para mim, porque eu vou pedir ao Boato, à Luísa, que permaneçam aqui no estúdio para que no segundo bloco a gente fale mais sobre política local. E você que está nos acompanhando, permaneça aí, como está fazendo Oscar Saito Neto, Edivaldo Alves Cabral e também o Marco Aurélio, assim como a doutora Jaqueline Galbiati, advogada lá da Associação Comercial e Industrial de Araçatuba, e o Joãozinho Bonilha, da Império, que entraram agora há pouco. Continuem aí, porque daqui a pouco tem mais notícia relevante e entrevista interessante aqui no Jornal da Manhã Araçatuba. Vamos lá, quem continua aqui no estúdio da Jovem Pan é o vereador de Araçatuba, Luiz Boato. Ele está aqui falando da denúncia que fez no Ministério Público, aliás, falou disso bastante no primeiro bloco, sobre supostas irregularidades cometidas pela Prefeitura no contrato milionário com a Arapark, gestora do estacionamento rotativo da cidade. Olha só, Boato, um dos nossos ouvintes, o João Luiz Basile Bonilha, lá da Cervejaria Império, ele pergunta por que a Câmara não propõe à Prefeitura que assuma o rotativo juntamente com a Guarda Civil Municipal. Na verdade, o que eu tenho que te perguntar é isso. Já foi sugerido? Você acredita que é factível? Não conheço nenhuma sugestão nesse sentido. Desse tipo, não. Até porque agora tem uma comissão na Câmara, né, ainda vigente, que está estudando o sistema rotativo. Então eles devem propor alguma coisa no final dessa comissão que eles criaram, né? Entendi. Vamos lá então. Aí você já falou bastante. Então, Joãozinho, está respondida a sua pergunta, mas eu quero estender, então, já que falamos bastante sobre esta denúncia, estender as ações, os meus questionamentos, a outras ações aí do vereador Luiz Boato. Opa, não inverti sua câmera, você não está aparecendo. Tá em... Agora sim está aí o Luiz Boato, é mais bonito do que eu, então isso vai chamar mais atenção. Vamos lá. Boato, além dessa denúncia, existem outras situações que te incomodam na gestão atual da Prefeitura de Araçatuba? Várias. Várias? Vamos lá. Bom, nós estamos fiscalizando a questão do processo licitatório, né, e a execução das obras da Pompeu. Essa é uma questão que a gente tem se dedicado muito aí no processo de fiscalização. Você entende que houve e há problemas? Há problemas e vai haver mais problemas, infelizmente. E quem paga isso aí, infelizmente, também é o contribuinte. Então, nós estamos fiscalizando, que é o papel do vereador fiscalizar e acompanhar. Desculpa, você pode dizer quais seriam os problemas que você acredita que vão estourar? Estruturais, vai estourar mesmo. Entendi. Né? Você acha que a obra não foi bem feita, basicamente? Basicamente é isso, entendeu? Se você conversar com qualquer engenheiro aí de construção, que entende o mínimo, né, razoável aí da profissão, ele vai te garantir isso. Entendeu? A forma como foi feita, infelizmente, ela vai dizer que haverá problemas. Tá. Não é o que nós gostaríamos de ver. E torço para que não haja. Porque, afinal de contas, nós pagamos muito caro por isso, o contribuinte vai pagar muito caro por isso, e havendo problemas, infelizmente, a conta só vem aumentar. Tá. Né? Agora, então, além disso, a gente está fiscalizando e acompanhando as questões das obras do prolongamento da Pompeu. Nós também estamos cobrando a aplicação da lei, e isso nós vamos fazer também por forma judicial, inclusive agora, nós já vamos impetrar nisso aí, que prevê a transparência da fila, né, de espera na saúde. Isso aí é uma lei que já existe desde 2018, se eu não me engano, e que não vem sendo cumprida. Nós também vamos agora fazer ser cumprida no rigor da lei. Fila de espera para qual procedimento ou para quais? Cirurgias,
né, para consultas. Isso aí é uma lei que já está aprovada desde 2018. Você entende que a prefeitura não está sendo transparente nas informações? Não está sendo transparente e não está cumprindo a lei. Né? Existe a lei, ela precisa cumprir. A prefeitura precisa se adequar. Nós já questionamos, é uma lei, se não me engano, do ex-vereador Denilson Pichitelli, tá? Vigente desde 2018, que a prefeitura não cumpre. Então nós entendemos que aí já tem outro problema, né, que ela já fere também a questão de improbidade administrativa. Só para eu entender, o que diz exatamente a lei, em qual trecho você acredita que ela não está sendo cumprida? A lei, ela estabelece, ela obriga a prefeitura, enquanto Secretaria de Saúde, enfim, a fazer a transparência, no caso, né, dos pacientes que aguardam aí atendimento, de consultas, realização de cirurgia e exames. Isso aí tem que estar no portal da prefeitura. A prefeitura tem que ter lá uma divulgação. Uma divulgação. Pacientes, quem são os pacientes, desde quando? É óbvio que respeitando aí a Lei Geral de Proteção de Dados, enfim, não vai expor os pacientes e os seus procedimentos, mas ele ali, por um número, por um código, por um protocolo, ele deve saber a posição que ele está, entendeu? E isso não está sendo cumprido. Não está sendo cumprido. Isso aí nós vamos agora também fazer uma nova representação por essa questão de improbidade que a gente entende que há. Perfeito. Tá? E além disso, também estamos acompanhando a questão desse desastre que aconteceu no pronto-socorro municipal, né, sobre as vistas e supervisão da prefeitura. Você está falando do contrato com a multigestão. Contrato com a multigestão. Isso aí foi outro absurdo que a prefeitura tenta mascarar, né, querendo tomar ali agora as rédeas, né, falando agora a gente vai tocar e tudo mais, para mascarar, na verdade, uma situação, um problema que eu enxergo que é muito grave também. Parece que já havia sido apontada também irregularidade ou irregularidades pelo Tribunal de Contas. E a prefeitura, para dar um truque no cidadão, ela vem com essa ideia aí de que vai agora... Vou romper o contrato. Tudo mais, Mas essa é a questão, que a gente tem então se dedicado muito. A gente sabe que demanda muito estudo, todo o embasamento, obter informações legais para a gente poder dar os encaminhamentos devidos, né? Então, leva um tempo também para a gente poder fazer algo que seja mais embasado, né, e que de fato tenha resultado para o povo, né? A gente tem que lembrar, Marcelo, que o prefeito ele administra, né, um bem do povo. Né? Então, assim, tudo que é do povo, né, ele tem que estar às claras, ele tem que ter transparência, né? Ele não tem que ser tratado com sigilo, como eles tentam fazer, né, omitindo informação e tudo mais. Por mais que o prefeito possa esquecer, né, ou pareça que ele esquece, o princípio da publicidade ele tem que ser cumprido, ele tem que ser respeitado pela administração. Né? E é isso que a gente está cobrando. A gente não está cobrando nada demais, nós estamos cobrando transparência e a verdade. Eu gostaria de repercutir um assunto que nesta semana veio à tona, na verdade no final de semana, e aí ganhou repercussão durante a semana, e o Luiz Henrique Reis, presidente do Vôlei Futuro, esteve aqui no programa para falar sobre a triste notícia de que o projeto está deixando a cidade. E você, na sessão de segunda-feira, quando ficou sabendo disso, você inclusive se pronunciou, né? Gostaria que você comentasse como você recebeu essa notícia, se você acredita que dê para fazer ainda algo, se a Câmara consegue entrar nesse circuito para evitar a saída ou não, não tem mais jeito. O Luizinho nos disse aqui que muito dificilmente a situação seja revertida. A gente enxerga algumas prioridades do governo que a gente também não concorda, né? Eu recebi com muita tristeza, fiquei muito indignado, né, e eu acho que eu acabei até demonstrando na minha fala, na última sessão, quando recebi essa informação aí. É um absurdo a gente ver que um projeto tão sólido quanto o Vôlei Futuro, né, um projeto que beneficia aí, não somente a questão do município, porque a gente tem, inclusive, um Campeonato Paulista em andamento. Né, nossos atletas aí todos, né, competindo a nível estadual, mas também as crianças do projeto. São mais de 130 crianças, né, que tem os sonhos ali de ser atleta, né, que vem ali uma oportunidade, né, de praticar o esporte com qualidade, né, que possa colocá-las ali num patamar de igualdade para a competição, entendeu? Então, assim, a gente enxerga essa atitude do prefeito, através do secretário de esporte também, que foi o que eu falei na sessão, é inaceitável, né, destruir, acabar com o sonho dessas crianças. Porque, de fato, na prática é isso que ele está fazendo, acabando destruindo o sonho de crianças. Né? São mais de 130 crianças ali que têm esperança ali de seguir uma carreira, né, dentro do esporte, que se baseia, que tem referências, né, em profissionais
do vôlei, tanto de Araçatuba quanto fora. Entendeu? Então, assim, e é um projeto de repercussão nacional. O Vôlei Futuro levou o nome de Araçatuba para Brasil fora, entendeu? Então, assim, e outra coisa, né? Além de trazer, de proporcionar a alegria para nós araçatubenses, né? Que existe uma relação afetiva, lotávamos né? aquele ginásio. Do Araçatubense com o Vôlei Futuro. Agora, um município que já não tem tanto investimento no esporte, que a gente não vê. Inclusive, é a questão de questionamento de outro requerimento de informação que vai ser seguido segunda-feira de minha autoria. Nós estamos questionando agora também a Secretaria de Esporte com relação às atividades do município da Secretaria de Esporte, entendeu? E fazendo outros questionamentos também. Entendo. Vamos lá, vereador Luiz Boato, ele faz parte de um grupo, diria, seleto de vereadores que não está alinhado com a Câmara. Minha pergunta, então, é a seguinte, Boato, você se sente isolado na Câmara, juntamente com Lucas Zanato e Arlindo Araújo, Câmara que conta com 12 apóstolos, me permita a brincadeira, eu e Jonathan Alves, a gente foi pesquisar, né? Apóstolo não é uma exclusividade bíblica, não se refere apenas àqueles que acompanharam e eram discípulos de Jesus, mas onde há 12 apóstolos da prefeitura, dentre os 15 que fazem parte do legislativo, você se sente isolado? Bom, é óbvio que isso é notório, né? É visível que existe essa separação, né? Mas não é um fato assim que me constrange, enfim, ou que me diminui, né? A gente trabalha ali com igualdade ali dentro da Câmara. Mas acontece sim, a gente sente, inclusive com informações, né? Eu mesmo, acredito que também o Arlindo e o Lucas, a gente não fica sabendo de eventos oficiais, né? Porque somente a base ali. E também a tratativa do prefeito, que age, né, de forma discriminatória, vamos dizer assim, mas dizendo que a Araçatuba tem apenas 12 vereadores. Esse é o discurso dele em inauguração de obra, em entrevista, né? Agora, a fala dele é essa, a Araçatuba só tem 12 vereadores. Então, ele desrespeita a Câmara Municipal, desrespeita o Poder Legislativo, quando ele tem essa prática e essa fala. A Câmara tem 15 vereadores. Independente se estão aliados ou atrelados a ele, né, ou não, a Câmara tem 15 vereadores e os 15 vereadores precisam ser respeitados porque foram eleitos pelo povo, estão ali porque ganharam a eleição e estão ali representando os interesses do povo. E aí te preocupa, então, o fato de você ser independente e, por conta disso, não ter as mesmas facilidades, entre aspas, dos vereadores da bancada para aprovar projetos e ter indicações atendidas pela Prefeitura? Isso sim, essa questão aí, esses privilégios aí, apenas a base, né, do prefeito que é atendida aí na maioria das vezes. Nós, né, dificilmente temos aí algum pedido, enfim, atendido. Né, eu diria que nenhum. Mas não diminui o nosso trabalho, né, atrapalha um pouco na questão de fiscalização, que é o trabalho que a gente gosta de fazer, fiscalizar os atos do Executivo, fiscalizar os gastos do Executivo, né, fiscalizar as ações públicas, né, da máquina. Mas também a gente recorre aos meios legais. A gente conta também com os outros órgãos, né, com o Tribunal de Contas, com o Ministério Público, e por isso que a gente faz essas representações também para que, de fato, as coisas possam acontecer e possam caminhar, né? Mas sempre respeitando o cidadão, respeitando os eleitores de Araçatuba, né? E buscando transparência, buscando a verdade, que é o que a gente quer. A gente não faz oposição porque a gente não gosta da pessoa ou não. A gente faz oposição para aquilo que a gente não concorda que está sendo feito na prática, né? Tantas vezes, inclusive o próprio Arlindo falou, o Lucas, aliás, o vereador Lucas falou, quantas vezes a gente não vota a favor de projetos do governo? A gente não vota contra apenas porque nós não somos da base. Não, a gente tem que ser coerente com aquilo que a gente está votando, tem que ser correto, né? Tem que ter responsabilidade com aquilo que a gente está votando. Então, é assim que eu me pauto e é assim que eu venho agindo enquanto mandatário. E era essa a postura que os seus eleitores esperavam de você? Você tem esse feedback deles? Sim, porque foi dessa forma que eu fiz campanha, né? Eu fiz campanha acompanhando gastos do Executivo, já questionando gastos, questionando aí os feitos, né, da administração, que são poucos também, vale se dizer. É um governo que não tem aí grandes marcas positivas, ao meu entendimento, né? Então, assim, mas foi uma forma que eu vim desenvolvendo, desempenhando, cobrando, enfim, querendo fiscalizar de fato e querendo o poder para poder fiscalizar de fato o governo. É isso, Luiz Boato falou bastante aqui, não só da Araparque, mas de outras situações que ele entende que poderiam ser melhores em relação à transparência e às ações da Prefeitura Municipal.
Boato, 9h04, a gente parte para a reta final. Alguma complementação a tudo que você disse? Doutora Luísa, quer se manifestar? Bom, eu quero apenas agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, de estar falando com a sua audiência. A gente sabe que é uma audiência aí seletiva, né, de qualidade, o pessoal que acompanha, que é preocupado com o nosso município. Agradecer o espaço para a gente poder falar sobre essas questões do mandato, né, dizer que a gente vai continuar atuando e buscando pelas informações e pelo cumprimento da lei. Né? Essa que é o nosso compromisso enquanto mandato. A gente, igual eu acabei de falar, a gente não faz nenhuma perseguição, muito pelo contrário, a gente sofre perseguição por conta disso, né, por ter essa postura independente, mas a gente vai continuar trabalhando de forma clara para trazer a informação verdadeira para o cidadão que paga caro nos seus impostos aqui, que paga caro na sua água, por exemplo, que é uma questão que a gente vem cobrando muito, que eu esqueci de falar, é a questão da qualidade da água, Marcelo. É um absurdo a qualidade da água que tem chegado na torneira dos contribuintes que paga caro por essa água, para receber uma água de péssima qualidade, turva, e que o órgão de Araçatuba diz que aquela água é potável. Como que pode ser potável aquela água? Eu já levei amostras já durante a sessão para mostrar. Então, assim, em cima disso que a gente vai continuar trabalhando, entendeu? Buscando por justiça enquanto município. É isso, hashtags denúncia, área parte, estacionamento rotativo, área azul, zona azul, contrato controverso, o vereador quer saber. Boato, muito obrigado pela participação. Você sabe que sempre que tiver notícia relevante, mande aqui pra gente que os microfones da Jovem Pan estarão abertos. Bom dia. Mais uma vez, obrigado.